muito meu coração. E talvez essa palavra ela seja mais para mim do que para os irmãos, assim. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque talvez alguns aqui precisem dessa palavra. Talvez você chegou aqui buscando de Deus uma resposta. E talvez essa palavra pode ser uma resposta para você que está aqui, para você que vai assistir, né? Para você que vai assistir depois. Talvez essa palavra pode ser uma resposta para você. E a minha oração é que o Espírito Santo ele venha sobre nós aqui, ele repouse sobre o nosso coração, ele libere uma palavra para nós e a gente possa sair daqui edificado com uma palavra pelo Teu Evangelho, pelo aquilo que o Senhor quer gerar em nós aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir em Jeremias. É um texto conhecido. Jeremias 17. Jeremias 17, o verso 7. Quantos acharam? A minha versão diz assim: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não temem os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Aquela versão diz assim, volta aí, 17:7. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca e nunca deixará de dar frutos. Essa versão, ela é até mais contextualizada, né, nos nossos dias. Mas o que eu quero entender com esse texto, irmãos, é que se você for olhar o capítulo 17 de Jeremias, é um capítulo onde Jeremias vai falar sobre o pecado e o castigo de Judá. É onde Jeremias vai decretar algo que o Senhor vem falando. E é um tempo de crise. É um tempo de medo. É um tempo de instabilidade. É um tempo de incerteza. E quantos de nós talvez está vivendo isso hoje? Esse tempo de incerteza, esse tempo de instabilidade emocional, instabilidade nas certas áreas da nossa vida. Talvez seja um tempo de crise. E o que a gente mais quer é que alguém diga para nós uma palavra que faça sentido. O que a gente mais quer é que alguém chegue para nós e diga assim, não, vá por esse caminho, vá por aquele. Mas a palavra que Jeremias deu àquele povo foi, volta Ted, 7. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Num tempo de crise, irmãos, o que a gente quer é que alguém diga para nós o que a gente tem que fazer. Mas a palavra que Deus deu para aquele povo naquele tempo é: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Então muitas vezes nós não queremos ouvir palavras como essa, porque nós queremos ter a saída para os nossos problemas, para os nossos conflitos. Muitas vezes a gente não quer ouvir uma palavra simples, a gente só quer ouvir aquilo que nos tira do problema. Mas no verso 5 e 6, começa dizendo, eu quero voltar um pouquinho antes para a gente entender o porquê que Jeremias falou isso. Porque Jeremias não falou isso aleatoriamente. Jeremias começou no verso 5 e 6. Jeremias começa dizendo: assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E será, aí agora Jeremias começa a descrever como será esse homem que confia no próprio homem, que não tem Deus como sua confiança. Será como o quê? Um arbusto no deserto.
não verá quando vier algo bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, onde não vive ninguém. Esse é o decreto, irmãos, de um homem. E aqui, quando eu digo homem, irmãos, eu estou falando homem e mulher, tá? Aqui nós estamos falando do ser humano. O decreto que Jeremias dá é que Deus diz: assim diz o Senhor, o homem que confia no homem, ele está confiando na sua própria força, e seu destino é o quê? Viver num deserto, viver num lugar árido, viver num lugar escuro, viver num lugar inabitável, onde ninguém quer morar. É um lugar improdutivo, é um lugar sem esperança. Confiar em mim mesmo, confiar nos homens, é um lugar sem perspectiva. É um lugar aonde nós não sabemos para onde vamos. Esse é o lugar daqueles que confiam em si mesmo, confiam em outros homens. Mas o verso 7, ele vai nos mostrar algo poderoso. Ele vai nos mostrar, em contrapartida, aqueles que confiam no Senhor são como o quê? São como árvores plantadas junto ao ribeiro. Que o quê? Continua no verso 8. Que estendem as suas raízes. Diga comigo, raízes. Raízes até onde? Até o ribeiro. E não vai temer o calor. E o verso termina dizendo que vai dar fruto. Então aqui a gente vê o contraste entre o homem que confia em si mesmo, entre o homem que confia no próprio homem, e o homem que confia em Deus. O homem que confia em Deus é como uma árvore, irmãos, que tem raízes profundas. E eu queria que você guardasse essa palavra, raízes profundas. E não são raízes profundas, tia, só porque são raízes que elas se conectam aonde? A um rio. Há um rio inesgotável de vida, há um rio que nunca seca, há um rio que nunca verá aridez, há um rio que jorra o tempo inteiro. E aí você me pergunta, o que é isso na prática, irmãos? O texto está nos chamando a pensar que aqueles que têm raízes profundas não são levados pelas circunstâncias da vida, não são levados pelas circunstâncias do ambiente, mas são levados e são guiados pela sua conexão com Deus, que é o rio que flui do trono. Amém? E aqui, irmãos, nós vamos ver essas duas tensões, irmãos. De um lado, a gente vai olhar para a nossa vida, irmãos, e muitas vezes a gente vai olhar, a gente vai ver que nada está acontecendo. A gente começa a olhar e falar assim, cara, não está acontecendo nada. Parece que eu não estou crescendo, parece que a minha vida não está acontecendo nada, parece que eu só estou entrando em uma guerra e saio de uma, entre outra, e parece que nada está acontecendo, irmãos. Nada está crescendo, você olha para a árvore e você não vê nada. Você não vê nada florescer, você não vê nada mudar. Talvez você está assim hoje, olhando para a sua vida, e olhando a sua vida há 2, 3 anos atrás, e você permanece a mesma pessoa de 2, 3 anos atrás. Por quê, irmãos? O que Deus quer fazer de nós, com a gente, sabe o que é? É nos tirar da superfície. E quando eu falo superfície, quando eu falo profundidade, irmãos, não é quanto de intensidade eu canto, não é quanto de intensidade eu oro, não é quanto de práticas espirituais eu tenho, eu estou falando de profundidades, raízes profundas, irmãos.
Porque quando nós temos raízes, quando uma árvore ela tem raiz superficial, irmão, ela é levada por qualquer vento. Eu estava me lembrando, quando eu estava pensando nisso, quando no dia que a gente foi lá no cajueiro, o maior cajueiro do mundo, irmãos. Ele ocupa um quarteirão inteiro da cidade lá. Mas a mesma proporção que a gente conseguiu ver, porque muito provavelmente a raiz é muito maior. Quando você vê uma árvore muito grande, você pode ter certeza que a raiz dela é muito grande. Só para você ter noção, a proporção da raiz que a gente viu era o mesmo tamanho da árvore. Agora, imagine essa raiz para dentro. Porque na natureza, a raiz ela vai ramificar sempre para onde? Para as profundezas. Porque ela vai buscar água, ela vai buscar o alimento nos lugares mais profundos. Vocês estão pegando aí? Aonde que eu quero chegar? Porque, irmãos, quando nós estamos na superficialidade, nós temos a tendência de nos distrair. Qualquer coisa nos tira a distração, nos distrai. Quando nós estamos na superficialidade, nós tendemos a olhar para nós e olhar para o outro e nos comparar com o outro. Quando nós estamos na superficialidade, irmãos, nós olhamos somente para a aparência. Então nós ficamos olhando as árvores aparentes. Aquela árvore, ela tá, é aquela velho ditado, né? A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Mas às vezes a gente não olha que a grama do vizinho é artificial. Enquanto a sua é natural. E ela precisa de água, ela precisa de chuva, ela precisa ser podada, ela precisa de ser arada. Mas aqueles que têm raiz, irmãos, têm profundidade. Aqueles que têm raiz têm dependência. Aqueles que têm raiz, irmãos, têm uma transformação real. Quantos estão entendendo? Amém? Então, irmãos, sabe qual é a verdade? Deus não está interessado em nos fazer crescer. Deus não está interessado em nos fazer crescer, irmãos. Deus está interessado em nos sustentar na medida que nós crescemos. Você sabe por quê, irmãos? Porque se Deus pega agora e te dá um crescimento agora, sem você ter raiz, qualquer vento vai te derrubar. Isso merecia um glória. E dos grandes. Então, irmãos, Deus sempre vai equilibrar o crescimento para cima com o crescimento para baixo. Mas perceba que Deus sempre vai priorizar o crescimento da raiz. Porque é esse que vai te sustentar, é esse que vai te levar mais longe, é esse que vai fazer você permanecer, irmãos. E aí, pode ser até forte algo que eu pensei aqui agora. Talvez você nunca cresça para fora. Talvez eu nunca cresça para fora. Talvez eu só cresça na minha raiz. Porque Deus muitas vezes vai nos proteger. Amém? Então, irmãos, Deus faz isso, irmãos, para nos manter maduros e sólidos. Para que a gente tenha firmeza na rocha. Para que a gente não seja levado pelas nossas emoções, irmãos. Porque a gente tem caído demais, irmãos. Está gravando, mas eu não estou nem aí. Quantos de nós, irmãos, vimos eventos e igreja, não sei o que, os caras agora parecendo uns malucos, gritando, igual uns loucos. Agora balança esse vento, irmãos, não sobra um, porque não tem firmeza. Só é levado pelo crescimento rápido. É como um bolo que você faz lá, um pão, e você não espera o tempo dele crescer, você já bota ele para assar e você já tira, ele vai solar. Ele pode ter até uma aparência bonita, ele pode até estar alaranjado. Quem pegou, pegou. Ele pode estar até subindo a montanha, ele pode estar até pregando, irmãos, mas não tem firmeza. Não tem gosto, não salga, não alimenta. Por quê? Porque não houve preparação, não teve raiz. Amém? Eu só estou na introdução, tá?
Por isso, irmãos, o meu chamado para nós aqui hoje é que a gente precisa refletir que tipo de homem nós estamos sendo. O homem do verso 5 e 6, aonde está confiando em si mesmo, aonde está confiando no seu poder, nas suas armas, nas suas estratégias, naquilo que você tem coragem e condição de fazer. Mas você viu o decreto que Deus deu através de Jeremias para esse homem que confia em si mesmo. Ou nós estamos sendo o homem do verso 7, que confia no Senhor. O homem que é uma árvore plantada junto ao ribeiro e que tem raízes profundas. Porque o texto vai dizer o quê? Que as raízes se estendem até as águas. Se somos o homem do verso 7, irmãos, e eu posso dizer aqui com certeza, se você é o homem do verso 7, ou a mulher do verso 7, eu posso te garantir, talvez você não esteja vendo nada acontecendo. Talvez você não esteja vendo nada fluindo. Mas Deus está trabalhando para crescer a sua raiz. Talvez por isso você não esteja vendo, porque você não está crescendo exteriormente, mas você está crescendo interiormente. E crescer interiormente dói, irmãos. Crescer interiormente vai ter que transpassar a terra. Crescer interiormente para buscar água, vai ter que cavar fundo, vai ter que cavar profundo, irmãos. Mas crescer de forma exterior é fácil. É fácil, é só você vir pegar uma árvore planta grande, fazer um buraco e colocar ela lá. Pronto, todo mundo viu, cresceu da noite para o dia. Mas cadê as raízes dessa árvore? No primeiro vento que bater, ela vai tombar. Então, irmãos, quando olhamos para uma árvore, irmãos, muitas vezes nós não vamos ver as suas raízes. Mas o que sustenta a árvore é a raiz. Você sabia? O que sustenta a árvore é a sua raiz. Porque é através da raiz que a árvore vai ser alimentada. É através da raiz que ela vai tirar os nutrientes. É através da raiz que ela vai pegar aquilo que ela necessita da terra, irmãos. Por isso, irmãos, quanto mais profundo a nossa raiz, mais seguros nós estaremos. Quanto mais profundo a nossa raiz, mais protegidos contra as adversidades nós estaremos. Amém? E aqui agora, depois da introdução, eu quero desenvolver um pouco. Prometo que eu vou correr. Porque, irmãos, tem algo que nós aprendemos aqui no verso 7, irmãos. E eu quero tirar as lições daquilo que nós podemos trazer para a nossa vida hoje. E a primeira coisa que o texto vai dizer é: bendito é o homem que confia no Senhor. Então a primeira coisa que nós vamos aprender com o homem do verso 7 é que a raiz revela onde está a minha e a sua confiança. Vocês entenderam? A raiz vai revelar onde está a minha confiança. A raiz, ela sempre vai direcionar para a fonte que sustenta ela, irmãos. Vocês estão entendendo? A raiz, ela sempre vai buscar, o lugar onde vai alimentar ela. E o texto vai dizer que a raiz busca o quê? Água. Onde estamos enraizados, irmãos, é onde vamos depositar a nossa confiança. Porque aonde nós estamos enraizados é onde seremos alimentados. É onde receberemos vida. É onde receberemos nutrientes para nos manter saudável. E como a gente um dia até falou sobre isso aqui, podemos ter diversas fontes, irmãos. E o texto também mostra isso. Podemos ter, irmãos, uma raiz, a nossa raiz pode estar enraizada, nós podemos estar enraizados em pessoas. E sabe qual é o fruto dessa raiz? Frustração. O texto mesmo diz: aquele que confia no homem, ele é como uma pessoa que vai morar no deserto. Vai comer sal. Não tem vida. Mas podemos estar enraizados no dinheiro, irmãos. E sabe o que vai acontecer? Instabilidade. Você já reparou que quanto mais a gente corre atrás das coisas, as coisas correm de nós? Já reparou isso? Quanto mais você deseja algo, parece que essa coisa corre de você.
Quanto mais você ora por algo, parece que esse algo não quer você. Outra coisa que nós podemos estar enraizados, nós podemos estar enraizados em nós mesmos, irmãos. E o perigo de estar enraizado em nós mesmos é que teremos limitação, seremos homens limitados. Mas quando estamos enraizados em Deus, irmãos, nós temos uma vida constante. Por mais que o nosso homem exterior esteja ruim, nosso homem interior está forte. Vocês já ouviram falar sobre essa teoria do homem interior e do homem exterior? Muitas vezes nosso homem exterior está fraco, desanimado, desnutrido, mas o nosso homem interior está forte. Por isso, irmãos, nossa força não vem daquilo que nós estamos vendo, mas de onde nós estamos conectados, irmãos. Porque se a nossa força vier daquilo que nós estamos vendo, nós estamos fadados ao fracasso. Mas se a nossa força estiver vindo de onde nós estamos conectados, nós seremos frutíferos. Nós seremos constantes. E aí a primeira pergunta que eu gosto de fazer é isso, né? Qual é a fonte que tem nutrido a sua raiz? Se a fonte de alimento da nossa raiz é o Senhor, irmãos, seremos abençoados, seremos felizes, seremos prósperos, teremos paz. Por quê? Porque eu estou dizendo? Não, porque o texto está dizendo: bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito, feliz é o homem que confia no Senhor. Então, se a minha raiz, a sua raiz, ela está conectada em Deus, e Deus é a nossa fonte de vida, nós estamos fadados à alegria. Controverso, né? Paradoxal, mas é real. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos com o homem do verso 7, irmãos, é que Deus trabalha primeiro no invisível. Escuta essa: Deus trabalha primeiro naquilo que é invisível. Olha o que diz o verso 8, a parte B. Coloque para mim, Dan. Aqueles que confiam no Senhor será o quê? Será como árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ou seja, irmãos, as raízes aqui não aparecem. As raízes aqui não recebem aplausos. As raízes aqui, ela vai crescendo no oculto, no secreto, sem que ninguém veja. E ela vai engrenhando ali pela terra, até ela achar água. Mas ninguém está vendo. Não tem ninguém dizendo: olha que raiz que está crescendo. Oh Deus, que raiz linda. Ninguém fala isso, irmãos. Mas todo mundo vê a árvore frutífera. Meu, olha que árvore. Mas antes da árvore aparecer, primeiro teve o quê? Crescimento de raiz. E foi onde ninguém viu. Todo mundo só viu um broto. Mas a raiz estava crescendo. Eu já contei isso aqui para vocês várias vezes, nas vezes que Sara foi tentar tirar uma raiz de um vaso desse. A raiz, ela engrenhou ali, mano, ela ficou tão dura que nós metia o machado e o negócio não saía, Sandra. Não saía de jeito nenhum, até que a gente desistiu. Bora jogar fora do jeito que está, com terra e com raiz e com tudo. Por quê? Porque a raiz se engrenhou tanto na terra, irmãos, que ela tinha tanta força que era impossível quebrar. Pega a chave, irmãos. Irmão, obrigado. Então, irmão, se você é o homem do verso 7, Deus está enficando sua raiz. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando no meu e no seu caráter.
Deus está fortalecendo a minha e a sua fé, irmãos. Deus está calibrando o meu e o seu coração. Deus está calibrando a nossa visão. Por isso que nós estamos crescendo para baixo. Por isso que quando nós olhamos para essa igreja aqui, nós só vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas não é sobre aquilo que está visível, é sobre aquilo que está invisível, irmãos. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Deus está trabalhando na nossa dependência dEle. Deus não quer que a gente viva dependente de nós mesmos, porque nós estaremos fadados ao erro, irmãos. Mas se nós confiarmos nele, se o nosso coração estiver nele, nós seremos como essa árvore. Teremos vida. Senti um negócio estranho aqui. Moço, velho, foi doido agora. Não foi coisa ruim, não. Irmãos, para que tenhamos frutos saudáveis, nós precisamos de raízes profundas. Não tem como ter fruto doce, irmão, se as nossas raízes são rasas, elas não têm profundidade. Como é que a uva vai ser? Como é que a gente vai conseguir comer um fruto doce, irmãos, se não há água para levar nutriente para aquele fruto, irmãos? Porque se nós não tivermos... obrigado, Espírito Santo. Se nós não tivermos a nossa raiz profunda, sabe o que vai sair de nós? Fruta amarga. Você já comeu uma manga amarga? É horrível. Tem uns malucos aí que pega e bota sal. Eu não posso, senão eu dou um piripaque. Mas, irmãos, quanto mais a nossa raiz é profunda, mais vai fluir fruto doce de nós. Mais as pessoas vão comer fruto doce. Não de nós mesmos, mas do fruto que Jesus fez passar por dentro da nossa raiz e fez nascer em nós, igreja. Amém? Então, as raízes profundas levam tempo. Leva tempo. Um tempo de anonimato. Um tempo onde ninguém te vê. Um tempo onde você é esquecido. Onde você fala assim: Deus, ninguém me chama nem para o aniversário de boneca, Senhor. Ninguém me convida nem para o aniversário do cachorro. Né? Um tempo em que você olha assim e você fala e as pessoas parecem que não ouvem o que você fala. Um tempo que você está gritando nos telhados e parece que está todo mundo surdo. Esse é o tempo que Jesus está nos levando a ser enraizados. É um tempo onde todo mundo olha para você: você é maluco. Por que você está fazendo isso? Está todo mundo indo para cá. E por que você está indo para cá? Está todo mundo seguindo o fluxo e você está contra fluxo. Você é louco. Isso não vai dar certo. Não faça isso. Não pegue seu dinheiro e invista naquilo. Mas Jesus está nos enraizando, irmãos. Outra coisa que a gente aprende com o homem do verso 7, de que quem tem raiz não depende das circunstâncias. Olha o que diz a parte B do verso: ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Como, irmãos? Um tempo de seca, uma árvore vai estar verde? Não ficará ansiosa, nem essa palavra que está aqui, mas não ficará ansiosa no ano de seca e nunca deixará de dar fruto, irmãos. Sabe o que é isso? Sabe o que está dizendo para nós? Que o homem que tem a sua raiz fincada em Jesus, ela não é levado pelas circunstâncias, ele não é levado pelo ambiente. Pode estar calor, pode estar frio, pode estar terremoto, pode estar chovendo, mas a árvore sempre vai estar verde. Sabe por quê, irmãos? Porque a árvore verde, ela está recebendo alimento. E o alimento vem de onde? Vem do rio. O alimento vem da raiz, que ela bebe aonde? Na água. Então, o calor pode estar o que for, o sol pode estar o sol do Saara, mas a árvore está verde.
Vocês pegaram aí, irmãos? Pegaram? O calor aqui, irmãos, pode representar crise, pode representar pressões, pode representar momentos difíceis. Pensa você agora como árvore. Se coloque agora no lugar dessa árvore que nós estamos falando aqui. Pode estar o tempo de seca, irmãos, mas você está florescendo. Pode estar sem dinheiro, mas você está florescendo. Pode estar sem emprego, você está florescendo. Pode estar seu filho doente, você está florescendo. Pode tudo perder, mas você está florescendo. Por quê? Porque você não depende de você. Você está com a raiz fincada nas águas. Amém? Porque a água, ela dá vida. E ela libera vida para a raiz, irmãos. O homem do verso 7, ele é enraizado, ele não é levado pelas emoções. Não é se eu estou bem ou se eu estou mal, é que eu tenho Jesus. Não é se a minha condição de que eu estou com o meu coração hoje, se eu estou deprimido ou se eu estou ansioso. Não é isso, irmãos, porque aquele que tem a raiz fincada, as suas emoções, elas não comandam ele. A gente pode até estar triste, irmãos, desanimado, abatido, mas nunca desistido, porque Jesus é a nossa força. A raiz de Davi, a estrela da manhã, Ele é a nossa fonte. Amém? Então, como eu falei, o homem do verso 7 não é levado pelo ambiente, irmãos. Então nós precisamos aprender isso hoje como igreja. Pode estar caindo granizo, irmãos, mas a árvore sempre vai estar verde. E a última coisa que nós aprendemos com o homem do verso 7 é: a raiz em Deus produz fruto no tempo certo. Olha o que diz o texto. E nunca, nunca deixará de dar fruto. O texto diz que um tempo dá, outro tempo não dá? Não. O texto diz que nunca deixará de dar frutos. Ou seja, nunca é nunca. Nunca não é tal dia. É nunca, irmãos. Nunca deixará de dar frutos. E não diz que o fruto vem rápido, irmãos, mas ele vem. De alguma forma ele vem. Amém? E aqui, irmãos, sabe o que eu aprendo? Que não é sobre imediatismo, mas é sobre constância. É uma palavra que o homem de hoje, o homem moderno, precisa aprender. Porque nós somos, eu olho para essas crianças e eu vejo, sabe o quê? Você dá um brinquedo para eles, até nós também, nossa geração era assim, né? A gente brinca 2, 3 vezes, a gente larga para lá, a gente quer outro brinquedo. A gente começa uma coisa, aí quando a gente enjoa, a gente vai lá e para e quer começar outra. Não há constância dentro de nós, irmãos. A gente começa um movimento de oração, a gente começa, depois a gente vai indo, cansa, para. A gente começa um tempo de fazer qualquer coisa, a gente começa e para. Então, o que nós aprendemos com essa árvore que dá fruto é que ela é constante. Talvez pode ser só pingando. Não importa a quantidade da água, o que importa é que ela nunca pare de jorrar. Não importa se você vai dar um fruto, o que importa é que esse fruto ele sempre permaneça dando. Entendeu? Não importa, irmãos, se nós começamos aqui com 1 ou 2. O que importa é que nós permaneçamos com 1 ou com 2. Não importa se você começou um trabalho novo e você só tem um cliente. O que importa é que você permaneça com esse um cliente e você faça o seu melhor com esse um cliente. E aí eu posso dar exemplos da nossa vida. Para tudo. Então, se permanecermos firmes em Deus, irmãos, o fruto ele é inevitável. O tempo de Deus trabalha mais na profundidade, irmãos, do que na pressa. Lembra que eu falei que eu estava pregando para mim? Porque talvez eu estou nesse campo ali, ó. Não ficará ansiosa no ano da seca. Porque no ano de seca o que nós queremos mais é água. Nós queremos logo água. Queremos água logo.
Não foi isso que aconteceu quando Moisés, na segunda vez que ele foi ferir a rocha, ele não obedeceu a Deus, e ele, na pressão de querer dar água para o povo, ele foi lá e fez o que Deus não mandou ele fazer? Será que nós não estamos como Moisés agora? Na ânsia de querer fazer com que as coisas aconteçam, a gente está ferindo a rocha, sem que Deus tenha mandado a gente ferir? Deus não trabalha na pressa, Deus trabalha na profundidade. Amém? Agora eu falei sobre várias coisas. Eu falei sobre dependência, sobre fé, sobre permanência, sobre não viver pelas circunstâncias. Amém? Todo mundo entendeu? Só que o seguinte, irmãos, nós estamos vendo que tudo isso está sendo ligado a quê? A raiz que se conecta a uma fonte. O resumo de toda essa mensagem é uma raiz que se conecta à fonte. Tanto é que o tema que eu coloquei aqui é firmados na fonte, crescendo mesmo quando ninguém vê. Porque o tema real dessa mensagem é uma raiz que está firmada na fonte correta. Uma árvore plantada junto ao ribeiro é uma árvore que tem uma raiz saudável, irmãos. Por quê? Porque sempre tem alimento, sempre tem nutrientes. Por isso, irmãos, pode vir qualquer estação, pode vir qualquer intempérie, pode vir qualquer coisa, ela sempre vai dar fruto. Por quê? Porque ela está ligada à fonte, que sempre jorra vida. João 4,14 vai dizer: quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que Jesus está dizendo é que ninguém mais vai... Não, irmão, sabe por quê? Porque sempre vai estar saciado. Sempre vai estar saciado. Sempre vai ter a sua sede saciada. Assim também é a raiz profunda que está ligada à fonte que é Jesus. Ela sempre terá água fluindo dentro da raiz. Por isso ela sempre dará fruto. Olha o que diz Colossenses 2,6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então Paulo está dizendo, irmãos, permaneçam firmes, permaneçam enraizados em Cristo Jesus, porque essa é a única forma de você permanecer. Essa é a única forma de você viver. Essa é a única forma de você dar fruto. A grande questão aqui, irmãos, é que nós não estamos apenas plantados em Deus de forma abstrata, superficial, como é que eu posso dizer, filosófica, no campo das ideias. Não, irmãos. Sabe o que acontece? Nós estamos enraizados em Cristo, irmãos, até o ponto de que já não se sabe quem é Jesus, quem sou eu, quem é Jesus, quem é você e quem é Jesus, e quem Jesus é, quem você é. Porque se nós estivermos de forma superficial, irmãos, nós só olharemos para Deus como aquele Pai bondoso que está aqui para nos dar boas coisas. E quando vem um vento forte, a gente acha que Deus esqueceu de nós. Cristo é a fonte inesgotável. É nele que está a fonte, é nele que a nossa raiz tem que buscar, irmãos. É nele que a nossa raiz tem que anseiar, como a coça anseia pelas correntes das águas. Assim é a minha alma. Sem Cristo, irmãos, não há vida real. Sem Cristo não há fruto verdadeiro. Sem Cristo não há como viver igreja. Sem Cristo não há casamento. Sem Cristo não há pai e filho, não há filho e pai. Não há relação de família. Não há relação de trabalho. Aí você fala, e como é que as pessoas vivem? Mas não tem propósito. Não tem fundamento. Elas vivem apenas por viver. São aqueles que estão sem raízes. E aí, irmãos, meu objetivo aqui nesta noite é que a gente de fato
calibre a nossa visão. Porque talvez nós estamos procurando o fruto, mas Deus está procurando raízes. Mano, talvez a gente está buscando os frutos, os resultados daquilo que nós estamos fazendo, mas Deus está buscando nos enraizar ainda mais nele. E consequentemente os frutos virão, Bel. Mas nós invertemos às vezes, nós procuramos o fruto para depois nós tentarmos enraizar a árvore. Mas é o contrário, irmãos. Primeiro começa na raiz, a raiz vai se expandindo, e na medida que a raiz se expande, a árvore vai crescendo, e consequentemente o fruto vai aparecendo. Porque quando nós olhamos para o fruto, nós só queremos o resultado. Não queremos o trabalho, não queremos a negação, não queremos as lutas. A gente só quer comer a parte doce. E agora, para a gente terminar, e de fato é para a gente terminar, a gente vai ver que Jeremias 17, esses versos que eu li, o 7 e o 8, e um pouco do 5 e o 6, ele vai nos ensinar 3 coisas, irmãos. Nem todo crescimento ele é visível. Nem todo silêncio de Deus é vazio, irmãos. E nem toda demora é ausência de Deus. Nem todo crescimento é visto. Nem todo silêncio é vazio. E nem toda demora é a ausência de Deus, irmãos. Às vezes a gente não vai ver o fruto do nosso penoso trabalho. Porque o que Deus está fazendo nessa estação não é gerar frutos, mas é gerar raízes. Por isso que dói. Porque os frutos é bom, irmãos. Vamos pegar o exemplo. Se nós tivéssemos aqui um bocado de gente aqui nessa igreja hoje, com o nível de adoração que nós tivemos aqui hoje, e nós tivéssemos um bocado de gente jogando essas cadeiras para cima, nós ia sair daqui. Uau! Que culto, irmãos! Meu Deus! Que bênção! Mas olha para nós como igreja, irmãos. Primeiro Deus nos testou como seria o nosso coração estando diante de um lugar sem formosura alguma, sem ninguém te aplaudindo, só recebendo crítica. Depois Deus levou a gente um pouquinho mais e nos colocou num lugar mais bonitinho, que formosura, de luz, de agora de gravação. Mas mesmo assim, Deus está levando a gente a raízes profundas, irmãos. Porque é tempo de ser enraizado. E isso não é só para a igreja como coletivo. Isso é para mim, isso é para você. Isso é o que Deus está fazendo hoje. Porque talvez nós olhamos para outros pomares e a gente vê árvores lindas. A gente vê árvores frutíferas, árvores alaranjadas, tão belas. E a gente pensa, meu Deus, eu nem um fruto eu tenho ainda. E a serpente começa a dizer, morde essa maçã. morde aquela isca. Vai lá, acelera o processo. Começa a fazer conferência agora para você trazer gente. Não, chama o cara mais famoso aí do Ticum e traz. A galera vai ver vocês. E a resposta é não. Porque mesmo que ser enraizado dói, é melhor demorar e ser profundo do que acelerar e ser raso. E na primeira dificuldade que tivermos, seremos destruídos.
Porque numa igreja de 10 pessoas nós já tem problema para 100. Imagina quando nós tiver 100, nós vamos ter BO de 1000. Eu não sou bom em matemática, mas calculando de forma proporcional, não é não? Ou seja, igreja é BO, irmão. Já diz o saudoso Haroldo. Se não tem BO, não é igreja. Se não tem BO, é clubinho. Porque eu só estou com aqueles que me favorecem, com aqueles que é legal, com aqueles que é bom, que pensam do mesmo jeito, que torcem para o mesmo time, que falam as mesmas coisas. Mas o que nos une não é aquilo que nós pensamos, achamos de pensar, é Cristo Jesus. Então, por isso, Deus está equilibrando a nossa cosmovisão. Porque na hora que chegar o tempo de crescer, nós teremos profundidade. E isso não só como igreja, tá? Isso serve também para a nossa vida. E aí, irmãos, a gente precisa fazer 3 perguntas bem sinceras. E bem diretas, como eu costumo gostar de ser. A primeira é: onde está a minha raiz? Aonde a minha raiz está sendo conectada? Está sendo em mim? Está sendo nos outros? Está sendo em qualquer outra coisa que não seja Jesus? A outra pergunta é: a minha fé depende daquilo que eu vejo ou depende de Deus? E aí, tia? E a última e talvez a mais difícil: eu estou realmente disposto a crescer mesmo que eu não esteja vendo nada? Porque essa é uma pergunta a se fazer, irmãos. Porque a gente quer ver as coisas acontecendo. Nós queremos ver os frutos aparecendo. Mas se permanecermos, com toda certeza, o fruto vai vir. Tem uma música do Amerix que ele fala sobre justamente isso. Permanecerei com os meus olhos em ti, com meus olhos em ti, como a árvore plantada à beira das águas, eu estou em ti. É isso, irmãos. Quando estamos enraizados em Cristo, irmãos, podemos não ver o crescimento externo, mas certamente estamos crescendo internamente. Podemos não ver nada exteriormente. Podemos não ver o fruto belo, podemos não ver a beleza de uma árvore verde. Mas estamos vendo Cristo crescendo em nós. E como diz a Escritura, Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos ficar de pé?